Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Temos quórum para recomeçar os nossos trabalhos, agora com a audição do Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial e teremos a presença do seu Presidente, o Sr. Jaime Santos Silva. Se estiverem de acordo, suspendo os trabalhos para o ir receber. Agora quem vai iniciar as questões será o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Vamos então suspender e vou esperar ali o Sr. Presidente do Sindicato. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos de novo, desta vez retomando os nossos trabalhos, já com a presença do Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial, representados pelo seu Presidente, o Sr. Jaime Santos Silva, a quem dou as boas-vindas, a quem agradeço a presença. Sei que vai fazer uma intervenção inicial antes da primeira ronda dos seus deputados. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra, faz favor. Ora, muito boa tarde e muito obrigado. Boa tarde a todos os deputados, Sr. Presidente. Queria fazer uma pequena nota introdutória, porque tenho assistido a algumas das audiências, não a todas, e deparo-me com uma situação que é a manutenção, o pessoal de cabine, os técnicos, mas a TAP não é só isto. A TAP é um grande espelho da nação. A TAP é também os seus colaboradores que trabalham nos escritórios e que trabalham no aeroporto. São os seus colaboradores que trabalham nas escalas. A TAP está presente, é uma embaixatriz em todos os países e para todas as cidades para as quais nós voamos, onde estamos presentes. O que é que eu quero dizer com isto? Que para um avião voar é preciso ter asas, é preciso assistência técnica, é preciso combustível, todas aquelas partes necessárias para podermos pôr uma aeronave no ar, que serve para transportar passageiros com segurança, que é garantida também pelo pessoal de cabine e que prestam um serviço de excelente qualidade.
E é preciso ver que há alguém por trás que faz os números. Trabalha reservas, trabalha passageiros, trabalha irregularidades e trabalha slots. Não caem do céu. Isso é tudo feito em background, nos escritórios e no aeroporto. São esses os sócios que eu represento. E a TAP é um todo, não é só uma parte. E sem todos não funciona. A TAP é, se calhar, a mãe da aviação na Europa, ou uma das mães da aviação da Europa, que inventou as rotas e os caminhos para a África a nível aeronáutico. Os descobridores, quando nós descobrimos o caminho marítimo para a Índia, foi com naus. O caminho aéreo para a África e Brasil foi com aviões. E fomos nós outra vez, o povo português. E é esse orgulho que nós devemos levar, é esse orgulho que os trabalhadores da TAP transportam e passam aos passageiros. Porque cada vez que um passageiro, vou dar um exemplo, está em Caracas, na Venezuela, põe os pés dentro do avião e aquela porta fecha-se, miraculosamente, todos os problemas daquele país ficam para trás. E as pessoas sentem-se em território nacional. A partir do momento que aquelas portas se fecham. E quando estão no ar é quando as pessoas começam a respirar e a contar as histórias da sua vida e a rir-se. Porque estão na nossa liberdade, estão no nosso país, sentem-se reconfortados e seguros. Tenho dito, obrigado pela vossa atenção e espero responder às perguntas que me vão colocar. Muito obrigado. Usa agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do SCAC, Sr. José Santos Silva, agradecer a sua... Um momento, por favor, que eu não sei onde pus a caneta. Não é possível. Se faz favor. Ficou no carro. Emprestar, não é preciso dar. Eu só tenho uma caneta, não posso emprestar a minha, mas já está aí uma que o senhor pode usar à vontade para tomar nota das perguntas. Então... Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimentando o Sr. Presidente do SCAC, agradecendo a sua presença. Disse agora na sua intervenção inicial que a TAP é um todo, não é só uma parte. Nós temos, ao longo destas audições na Comissão de Inquérito, temos vindo a constatar que a operação da TAP tem vindo a ser afetada no seu todo, e não apenas numa parte, pelas opções que têm vindo a ser impostas pelo Governo e pela União Europeia em nome da reestruturação da companhia. Em nome da reestruturação da companhia foram destruídos milhares de postos de trabalho e foram atacados os trabalhadores nos seus direitos, quer no que diz respeito aos cortes salariais, quer no que diz respeito à contratação coletiva. E a questão que se coloca é que, em nome dessa reestruturação, supostamente para salvar a TAP, foram impostas medidas completamente contraproducentes, e eu gostava que nas áreas, nos setores da atividade operacional da empresa, que o senhor referia, portanto, esta diversidade de áreas de serviços, pudesse dar conta dessa realidade, dar testemunho dessa mesma realidade, do impacto daqueles cortes que o antigo Presidente do Conselho de Administração disse, pelas palavras dele, que foram cortes até ao osso, relativamente ao pessoal que fazia falta e que faz falta, e nós alertámos desde o princípio, e que, digamos, que impacto é que isso tem acontecido e que resultado tem trazido para a operação
da TAP, como dizia, nos vários serviços, nas várias áreas, bem como medidas que têm a ver com o aeroporto, como citou, a quantidade de pessoas que estão no aeroporto e eu diria, as aventuras e desventuras que têm a ver com o aeroporto, nomeadamente a questão do reduto TAP e as instalações, porque uma coisa é trabalhar numa empresa num local qualquer, outra coisa é no lugar onde ela exerce a sua operação. E ainda relativo a esta matéria, a questão do famoso hub de Lisboa, porque temos colocado também várias vezes esta questão, que tem a ver com o impacto da privatização da ANA Aeroportos. Isso nos pode também dar conhecimento, um testemunho dessa realidade, porque com a privatização da ANA e avancia a controlar as operações, a TAP foi perdendo centralidade no seu próprio hub, o que, julgo eu, não acontece em mais nenhum hub do mundo. Deve ser mesmo caso único a nível mundial, a TAP, de facto, ter perdido espaço no seu próprio hub e perdido condições operacionais nessa matéria. E, portanto, são fundamentalmente estas 2 ou 3 questões que gostaríamos de colocar para que pudesse transmitir a perspectiva do sindicato. Obrigado. Muito obrigado. Para responder. Ora bem, eu vou começar pela primeira pergunta. O plano de reestruturação serviu, e muito bem, para dar continuidade à TAP, mas com aquilo que nos foi entregue por Bruxelas, ou aquilo que foi-nos apresentado por Pedro Nuno Santos, relativo a um plano de recuperação, o qual desconheço completamente o que é que está lá escrito e o que é que pretendem, para não sermos sujeitos a um regime sucedâneo, assinámos um acordo de emergência com a empresa, no qual nós abdicámos de muitos direitos que temos no nosso AE, abdicámos de um acordo que nós tínhamos assinado com os privados de 5 anos de revisão salarial, que tinha vários aspectos, mas que dava algum conforto aos trabalhadores e que o resultado estava à vista até dezembro de 2019, com o trabalho efetuado e pelos resultados obtidos pela companhia, pelo crescimento que estava a ter. Esta pandemia deu cabo de tudo. Não foi só da TAP, mas penso que foi de tudo. Com isso, nós tivemos cortes no vencimento. Cortes no vencimento que temos, agora não de 25, mas passou para 20, mas que são vencimentos de 2020. Quero chamar a atenção, são vencimentos de 2020, não é vencimentos atuais. Ou, digamos, os vencimentos atuais e os cortes que nós temos neste momento pararam no tempo. Aquilo que era supostamente haver uma continuidade, parou tudo, com este acordo de emergência. Para além dos despedimentos que fomos sujeitos. Fomos, porquê? Vi colegas meus, com a minha idade, cheguei a ir às reuniões com os recursos humanos da TAP, com 32 anos ou mais, aqueles que não aceitaram por bem, ou que não se propuseram para sair, estou a falar desses, serem sujeitos ou por bem, ou mais por bem, ou então temos que pensar numa forma diferente para serem atingidos os objetivos que a empresa pretende contigo. Quero referir também que as saídas que saíram, as pessoas que saíram por livre vontade,
foi uma grande perda para a TAP, porque foram as pessoas, ou são as pessoas, ou eram as pessoas com mais experiência e know-how a nível de negócio da aviação. Peço desculpa. Não. Eu já desligo já. Peço desculpa. Perco o raciocínio. Foram pessoas com muita qualidade e muito know-how a nível da aviação, não só nacional, mas estamos a falar da aviação internacional. Eles foram-se embora. E também a nível de recursos humanos, de direito, a nível de direito do que é o negócio da aviação, como a nível de direito nacional em termos de mundo laboral e de contratos. Não quer dizer que os ossos não tenham ficado. Os ossos que ficaram ainda são bons, e são bons. Agora, para serem, pois, substituídos, através de formação com estes ossos que ficaram, por pessoas que vieram de fora e que ficaram a ser chefias dessas mesmas pessoas. Tenho sócios nessas condições. Vencimentos, já falei. O aeroporto, eu vou saltar por cima porque acho que primeiro tenho que falar no hub. O que é o hub? Pois é, o hub é o ponto por onde passa 60% do tráfego da TAP, em Lisboa. O hub são os 60% dos passageiros em trânsito que nós trazemos das Américas, dos outros continentes, da África, para a Europa, e da Europa para as Américas e para a África. E para a Ásia também, que a gente ainda vai até lá vivo. Não podemos esquecer dessa escala. É isto o hub. O hub é a porta de entrada para dar continuidade ao passageiro para o destino final. É isso que é o hub. São 60%, já foram mais. É isso que é o hub de Lisboa. Mas para nós, hub, funcionarmos em pleno, precisamos de uma sede e precisamos de um aeroporto que ofereça as condições ideais para que isso possa tudo acontecer. E para além de uma sede, precisamos que haja apoio. Apoio porquê? Nós não somos o único operador no aeroporto de Lisboa. No aeroporto de Lisboa operam as outras companhias. Começaram a ver que nós aumentámos as nossas frequências para os Estados Unidos e para o Brasil e para a África, mas mais Estados Unidos. E essas companhias começaram a ter slots, mais slots, para Lisboa. O aeroporto está completamente congestionado neste momento. No ano de 2019, o verão foi caótico. E vocês devem se recordar das notícias do CEF, passageiros com 3 e 4 horas, todos entupidos, que não conseguiam passar do lado da fronteira para o outro lado da fronteira, ou, digamos, passar da área internacional para o lado europeu. Esse é um facto. Para não falarmos depois também, e que já foi referido aqui, nestas audiências, a questão dos parqueamentos das aeronaves. Nós chamamos de estantes, no nome técnico. Temos os remotos e temos os estacionamentos em manga. É claro que a manga é sempre mais apetecível, não só para a companhia, para fazer a rotação da aeronave, como para o passageiro o conforto é outro.
Uma coisa é entrar numa manga, com certeza já tiveram essa oportunidade, entrar diretamente numa manga e entrar diretamente para o avião. Outra coisa é descer, uma escadinha de alvenaria, apanhar o autocarro, esperar um bocadinho ou junto ao aeroporto ou junto dos aviões, quando não é mais, para depois seguir para a aeronave. Tenho muitas queixas de passageiros e de pessoas que eu conheço, que viajam muitas vezes para Bruxelas e no ano 2019 chegaram a estar meia hora à espera, no último voo, para serem desembarcadas porque não havia assistência. Assim como não ter parqueamento para aeronaves. Nesse ano nós tínhamos os nossos longos cursos, os 330, 900, os NEO, às vezes 1 hora, 45 minutos à espera que houvesse vaga para que um avião da TAP pudesse estacionar e desembarcar. Por isso, o hub é importante, temos capacidade para ter um hub, temos, com condições melhores, mas há aqui uma série de questões que têm que ser verificadas, que é instalações e é o mercado de concorrência que nós temos. Porque nós temos, só falam na Ryanair e na EasyJet. Neste momento a EasyJet ficou com os nossos slots, não é? Como é sabido. E como ficou com os nossos slots, aquele Terminal 2 já é pequenino, não chega para a Ryanair nem para a EasyJet, vai de empurrar a EasyJet para o lado nascente. Nós temos o lado poente do aeroporto e o lado nascente. E o lado nascente é precisamente o lado das mangas e os mais próximos das portas de desembarque e de embarque. É isto que está a acontecer. A TAP está a ser empurrada para os remotos. Está, de facto. É a TAP, não é só TAP. É os passageiros também. Os nossos clientes. É aqueles clientes que se mantêm fiéis à companhia e depois é a nossa diáspora, não é? Que é uma imagem que nós também passamos. Porque, apesar de tudo, continuam a preferir a TAP. A nossa diáspora prefere a companhia, prefere a TAP, prefere pôr os pés em Portugal quando entra dentro de um avião. Não podemos esquecer também, e eu quero fazer ênfase a isso, não esquecer o Porto, não podemos esquecer Faro, não podemos esquecer Funchal, Porto Santo, os Açores. Isso faz tudo parte de Portugal. E custa-me um pouco ver, nós temos o Flight Radar, que é uma aplicação que qualquer pessoa pode ter, e ver que a chuva de aviões estrangeiros que vão para lá, e nós, os nossos slotzinhos, fazemos aquilo que eles não fazem, é aterrar com condições meteorológicas que o permitem, claro, é óbvio, mas os nossos comandantes ainda são aqueles senhores que vão lá e chegam lá e levam o nosso povo e trazem o nosso povo e os turistas todos, como é óbvio. Isto para não falar, e eu não vou deixar de dizer isto, nós temos a Vinci, que todos os anos tem lucros estrondosos. E eu todos os invernos tenho baldes espalhados pelo Aerogar, na área internacional e europeia, apanhar a chuva que cai de cima do teto. Como é que é possível? Naquela área internacional que eu falei, onde os passageiros passavam, em 2019, que aquilo ficava completamente cheio, eu tinha uma casa de banho que dava para 4.000 passageiros que estavam lá, ou uma olhada, com crianças, mães grávidas, pessoas indispostas e nervosas, e vê só uma casa de banhozinha ali.
para as pessoas se servirem. Como é que é possível? Tudo bem que não era só para uma pessoa. Pronto, 10, 20. Estamos a falar de 4.000. E tu não queres sair da fila porque depois perde o lugar, porque tem que passar o passaporte para vir cá para este lado. Ou o bilhete de identidade. Assim como para os trabalhadores. Quem trabalha na placa, que é onde estão os aviões, como é que é possível não haver uma casa de banho? As pessoas precisam de ir à casa de banho, têm que vir a Aerogar. Só para vocês terem uma ideia, de uma ponta do aeroporto para ir à outra ponta do aeroporto, são pelo menos, se tu estiver a correr bem, se não houver nenhum avião a sair no meio do percurso, porque muitas vezes nós temos que parar porque há um caminho de circulação por trás das aeronaves onde estão estacionadas, 15 minutos. Ok? Eu não posso largar a operação para ir tratar das minhas necessidades, porque das duas uma, ou que se lixe e atrasa-se o voo, ou então as minhas necessidades estão primeiras. E como somos poucos, temos que recorrer a várias emergências. Abre, aeroporto, instalações. E agora temos um grande problema. A pontualidade da TAP. Pois, sim, a gente vende pontualidade aos passageiros. E a pontualidade da TAP está sujeita a estas condicionantes todas, às condicionantes externas, que é o aeroporto, que é os slots, que é o Open Sky, Bruxelas controla tudo e mais alguma coisa e não controla nada, às greves que nós temos tido agora de França, em que nós, para sobrevoarmos o espaço aéreo, temos de dar uma voltinha maior, e isso condiciona tanto a saída dos aviões em Lisboa como condiciona as saídas dos aviões lá. Nós vendemos um bilhete ao passageiro, eu transporto daqui para ali, embarcas a esta hora, desembarcas àquela. Não acontece. Eu posso ter o avião fechado, e os passageiros estão lá 1 hora ou 60 minutos lá dentro. 1 hora, 60 minutos, 45, 30. Mas não sai, não é pela TAP. São por razões externas. Bem, não sei se respondi a tudo. Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu vou ser razoavelmente sintético. Queria só lhe colocar 4 questões. Uma primeira, a vossa avaliação sobre os impactos que teve na operação da TAP, o tal plano de reestruturação que ninguém conhece, mas toda a gente sente, a começar pelos trabalhadores da TAP. Se consideram ou não agora, com toda a informação que tem saído, que houve uma gestão política desse dossiê para impor maiores sacrifícios aos trabalhadores daqueles que, na verdade, seriam necessários, ou dito de outra forma, que Bruxelas tem costas largas para algumas das decisões estratégicas que foram tomadas. Uma segunda pergunta em relação à forma como Neeleman pagou a sua entrada na TAP, aparentemente com o dinheiro da própria TAP, se tinham a informação disso ao longo do processo de entrada e do tempo que Neeleman esteve na TAP, ou quando é que tiveram acesso a essa informação, como é que a denunciaram, se denunciaram junto da tutela, e depois também a questão relativa ao impacto da unidade de manutenção no Brasil, que isso teve nas contas da TAP, como toda a gente já percebia que aquilo era um buraco sem fundo, no entanto, desde que se entrou até se sair, passou demasiado tempo e a TAP sempre a sangrar dessa ferida aberta. Última pergunta, sobre a privatização, se foram envolvidos em alguma conversa com a tutela sobre essa matéria, se têm algum conhecimento do processo em curso, nas intenções que estão em cima da mesa, que possam partilhar connosco, e eram estas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado por responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, em relação à operação e... Desculpa, a primeira impactos, é exatamente. Os impactos da reestruturação na operação. Os impactos são muitos e já foram referidos aqui em várias audiências. Os impactos se eu não tenho pessoal da manutenção
para libertar o avião, a aeronave em condições para voar, o avião atrasa. Temos que esperar que venha uma intervenção. Não são são 88 aviões. Tudo bem que alguns estão a voar. 88 mais 2 foram transformados em cargueiros e agora estão a ser transformados outra vez em aviões comerciais para passageiros. Se não tem tripulantes, também não, e suficientes para garantir a segurança e a qualidade de serviço a bordo, também não voamos. Ou atrasamos e esperamos que venha alguém e contamos com a boa vontade também, é um facto. Ou então cancela-se o voo. O cancelar um voo, o que é que isto significa? O cancelar um voo não é cancelou e pronto. Não. Cancelar um voo tem um impacto, nós termos que desembarcar o voo, desembarcar o tráfego que esse avião levava, prepararmos psicologicamente para dizer àquelas pessoas, das duas uma, ou estão protegidas nos voos seguintes, quando há, ou vão para um hotel, se houver, ou lamentamos, tem que ir procurar pelos seus próprios meios um hotel, porque a TAP não tem, ou nós damos uns vouchers, também damos vouchers para vocês poderem tomar as vossas refeições, mas ficam aqui no aeroporto. Nenhum dos cenários é agradável, nem para o passageiro, nem para nós. Nós sofremos agressões verbais, agressões físicas. No entanto, tentamos dar o melhor possível aos passageiros. Não queremos deixar ficar mal, como algumas companhias fazem em Lisboa. Fecham a porta, podem bater, ninguém os atende. Nós não vamos ao encontro desses passageiros e dessas irregularidades. Primeiro, tentando protegê-los dos voos seguintes, o mais rapidamente possível. Voos seguintes que às vezes chegam a ser 3 dias. Proteger os passageiros ao máximo pudermos a eles, dar prioridade às famílias e às crianças, aos deficientes e aos mais carentes e necessitados. E depois aos restantes passageiros. Mas todos eles pagaram bilhete. Todos eles têm direito. E Lisboa, e está-se a aproximar o verão, e antes do verão temos aí agora a Jornada da Juventude, tem os hotéis todos cheios. Lisboa não tem autocarros para levar para os hotéis. Em 2019 chegámos a levar passageiros para Fátima, para sair daqui à meia-noite e às 5 da manhã estarem no aeroporto. Não é esta a TAP que a gente queremos. O que é que aconteceu? Reduzimos aeronaves, nós precisamos de mais aviões. Nós temos slots para tantos países. A África do Sul ficou para trás. Era uma das escalas que a gente íamos voar. Bogotá fechou. Também estava a dar. Manaus fechou. Estamos a voar só para Belém. Temos muito por onde ir. Muito por onde escolher. Temos slots em imensos países, até para a Argentina, para Buenos Aires. Não estamos a voar. Porquê? Estamos limitados aos aviões. Porque não há pessoal. Precisamos mais tripulantes, precisamos mais aeronaves, precisamos mais manutenção, precisamos mais técnicos que percebem de bilhetes, reservas e que consigam negociar isto com quem vende os lugares que estão a bordo. E que percebam. Esta é a primeira pergunta, acho que está respondida, não sei. A Newman. Pois não tenho conhecimento do que é que... O que eu sei ou o que eu ouvi falar é através dos mídia.
Neeleman, para mim, foi uma pessoa que teve uma visão estratégica e colocou cá os Airbus Neo e que soube aproveitar da nossa proximidade com o continente americano, tanto do norte como do sul, e com aviões mais pequeninos e motores mais económicos, fazer a travessia do Atlântico. É isto que eu tenho a dizer sobre Neeleman. Não posso esquecer, foi com Neeleman que a gente conseguiu esta revisão salarial para 5 anos. Mas não posso dizer, não sei. Ele também fez uma certa pressão para que o aeroporto funcionasse melhor, mas infelizmente não dependia só dele. Mas pronto. VEM. A VEM é muito antiga, já é do tempo do senhor Antonualdo, do Fernando Pinto, não é? É muito antiga. Na altura era, como já foi dito aqui, era um sucesso, era abrir portas para podermos arranjar, ou fazermos a manutenção de aeronaves de outras companhias no Brasil, e de repente foi um buraco negro, aquela estrela que suga todas as estrelas, e nas reuniões 3 em 3 meses que nós estávamos a ter com o Neeleman, com a administração, desde o tempo dele, as contas eram sempre a descambar. Nunca ouvimos, desde esse tempo para cá, dizer a alguém: foi um bom investimento, valeu a pena. Mas também nunca... Agora é que vamos fazer o break-even, mas não. E quando chegou o senhor Neeleman, onde o Antonualdo era o CEO, a resposta é que estavam a contratar uma equipa de advogados no Brasil, conheciam a legislação local para fechar uma vez por todas este negócio. Esta é o que nós ouvíamos nas reuniões. Privatização. Não tenho conhecimento. Não tenho. Muito obrigado. Uso agora da palavra no Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Cristina Sousa. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente Jaime Silva pela sua presença aqui. Efetivamente já ouvimos muitos sindicatos e são efetivamente estes interlocutores que têm o conhecimento único das empresas do Grupo TAP, quem de perto tem contactado com os responsáveis da TAP, que detêm a informação e que têm tido acesso a essa mesma informação, e também é importante sentir a forma como veem o presente e também como sentem o futuro. Nesse sentido, Sr. Presidente, começava por colocar esta questão, que tem a ver com as relações institucionais, nomeadamente com os canais de comunicação existentes entre os sindicatos e o Conselho de Administração, isto porque o Sr. ex-presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Beja, teria dito aqui também, nesta mesma comissão, que para ele era importante, efetivamente, o diálogo existente entre a administração e os trabalhadores. Nesse sentido, pergunto-lhe que canais institucionais de diálogo têm existido com o sindicato e pedia que se referisse em particular ao período entre 2020 e 2022. A responder. Sr. Manuel Beja, eu nunca o vi e não conheço o senhor. Relativamente aos canais de comunicação, não havia canais de comunicação. A senhora Odemer, a Cristine, simplesmente chamava os sindicatos. Primeiro foi a apresentação e com o decorrer dos tempos tivemos algumas reuniões em que era a senhora que nos chamava para nos apresentar as dificuldades das contas e da gestão que estava a ter. Quero referir também
que a senhora não falava primeiro com os sindicatos. A senhora primeiro fazia um web streaming com todos os funcionários da companhia, todos os meses. Primeiro. E depois é que falava com os sindicatos, se achasse oportuno. Para perguntar? Então, pergunto-lhe se considera que o não envolvimento sistemático entre a administração da TAP e os representantes dos trabalhadores pode, de alguma forma, ter condicionado negativamente as decisões de gestão da própria companhia. Para responder. É assim, os sindicatos não vão intervir na gestão de uma CEO, não é? Ela está lá para fazer o seu trabalho. O que nós fazemos é ouvir os nossos associados a queixarem-se e todos estes fatores, ou diga, todos estes pontos que eu chamei a atenção, comunicamos também às nossas direções, os próprios diretores sabem disso. É claro que quando chega aos termos tentamos passar a informação. Não chegou a acontecer, mas se houvesse o diálogo, como nós tínhamos com a administração de Fernando Pinto e António Aldo Neves, que nos recebiam regularmente, ouviam e apontavam quais eram os problemas e falávamos português, era diferente. Isto de falar o português tem um motivo. Não precisamos quem venha que não fale português. Agora, é triste é que na última reunião em que nós tivemos e que vieram-nos apresentar as contas, quando alguns elementos da direção quiseram falar em português, a palavra foi cortada e disse, não, tudo em inglês, porque temos aqui representantes de outras companhias, alguns interessados, e não percebem português. Isto é triste. Eu estou no meu país, se eu tiver um CEO que é estrangeiro, faz um esforço, penso que é como não, as equipes, desculpem estar a chamar o futebol para aqui, mas é assim que funciona, eles fazem um esforço para entender a língua para o país onde estão a trabalhar. Aqui eu percebia, a gente percebia que a senhora entendia aquilo que falávamos, mas não havia um esforço da parte dela. Obrigado. Sr. Presidente, mudaria agora de tema e passaríamos agora aos acordos de emergência. Relativamente a este ponto, considera que os auxílios do Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia naquele momento? Responder. Já tinha referido que sim, que foi importante. É importante, mas, por favor, não se esqueçam o bem que é a TAP para o Estado em termos de entrada de dinheiro, não só de impostos, como de todas as companhias, stakeholders, que fornecem a TAP, agências de carga, agências de turismo, os prestadores de serviços, os tais stakeholders. A TAP não é pequenina, é muito grande, dependem todas de nós, ok? Este acordo de emergência foi importante, mas estou de acordo com alguns colegas meus que dizem que deveria ter havido o apoio das fronteiras fechadas e o apoio do Covid. Está para não ter isso. Tivemos que ir logo para um plano de reestruturação. As outras companhias tiveram, nós não o tivemos. Foi-nos explicado muitas vezes por Pedro Nuno Santos que não era possível, nós não estávamos abrangidos por essas condições. Mas também é um facto que, quando veio o plano de reestruturação, veio tarde. Já tinham passado 6 ou 7 meses. E em janeiro, estas companhias, Air France, Lufthansa, KPLM, tudo o que era Europa,
estavam a pedir dinheiro e auxílio a Bruxelas. Tudo. Em janeiro. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há um debate que se tem feito muito relativamente aos auxílios do Estado, e há aqui um número que se tem falado muito, os 3,2 mil milhões de euros injetados pelo Estado, que são referidos com muita insistência. Mas nem sempre são referidos os postos de trabalho diretos e indiretos que a insolvência da TAP representaria. É nesse sentido, Sr. Presidente, que lhe coloco a seguinte questão. Se tem ideia de quantos seriam os postos de trabalho diretos e indiretos que seriam perdidos em caso de insolvência da companhia em 2020? Responder. Não lhe sei dar números, mas dos 10 mil ficaram a 6 mil. Dos 6 mil, muitos deles estão casados com funcionários que trabalham para estes prestadores de serviço. Estou a falar do handler, estou a falar do catering, estou a falar tudo, desde seguranças, polícias, colegas que trabalham para o aeroporto. Isto acaba por ser uma família muito grande. Se a TAP fechasse, não fechava só a TAP. 50% penso que será isso. 50% dos voos que operam em Lisboa, estou só a falar de Lisboa, não se esqueçam que temos os outros aeroportos a nível nacional, são voos TAP. As companhias dependem, grande parte e maioritariamente, da TAP. E quem trabalha e presta serviços à TAP são todos estes trabalhadores. E imaginem o que é fechar a TAP, o tal buraco negro, o que é que isto condicionava? Não são 6 mil trabalhadores, é muito, mas muito mais que isso. Okay? Se calhar, se pusermos atrás desses 6, um 0, não deve estar muito longe. E isto, em termos de custo para o Estado, era um grande encargo. Em vez de ter lucros, em vez de ter os descontos que os trabalhadores dão ao Estado, e em vez do trabalho que é dado a todos estes prestadores de serviços, e a qualidade de serviço que nós prestamos aos clientes, porque os clientes, vejam uma coisa, o português que sai daqui, que vai apanhar um avião para ir para o Brasil, se não houvesse TAP, o português tinha que sair daqui, ir para a Europa Central, apanhar um avião, para ir depois da Bahia apanhar um avião para ir para o Brasil. E vice-versa. É isto que vai acontecer se acabarmos com o hub. Portugal, os voos é só nacional. É Ilhas, Porto, Faro, Lisboa. O resto desaparece por magia. Para perguntar. Para finalizar, só uma última questão, Sr. Presidente. Relativamente às medidas voluntárias, como as rescisões de mútuo acordo, o trabalho a tempo parcial, as licenças não remuneradas, de longo prazo, para além da redução de salários dos trabalhadores do grupo, como é que o sindicato que representa percepcionaram a existência destas mesmas medidas voluntárias e perguntava-lhe também se acompanharam a implementação das mesmas e quais os resultados que objetivamente atribuem a essas mesmas medidas. Muito obrigada. Vai responder. Os resultados só podem ter sido financeiros para a empresa, porque foi um encaixe. Aquilo que não pagaram aos trabalhadores e aquilo que deixaram de pagar a muitos trabalhadores que se foram embora. Uma empresa que despeça um trabalhador que já tenha a minha idade, ou um pouquinho mais, não é? Com o vencimento paga esse trabalhador ao fim de 3 anos, é uma margem de lucro enorme.
porque com o vencimento desse trabalhador, se calhar, se quiser empregar e se ainda tiver a funcionar, conseguem meter 3 ou 4. Quem sofreu com estes cortes foram os trabalhadores. Porque, para além da redução, estão a tapar o buraco dos outros 4.000 que se foram embora. Porque éramos 10.000, passámos a 6. E estamos a fazê-lo. E para não falar que muitos deles passaram a teletrabalho e trabalham em casa. Também houve essa opção. Trabalham em casa. Tomam conta da família em casa e estão em teletrabalho. E foram muitos. Digamos que o reduto TAP ficou mais arejado. E, infelizmente, o convívio que havia desapareceu. Agora é tudo por streaming e reuniões feitas também pelo computador. E as pessoas estão em casa e estão a trabalhar. Aí também houve um encaixe, não é? Não pagam refeições aos trabalhadores. Há formas de encaixar mais dinheiro. E nós continuamos e estamos presentes. E o osso continua a vestir a camisola porque é a nossa bandeira. É o nosso orgulho. Todos. E eu aqui depois, assim um bocadinho mauzinho, também represento muitos sócios reformados. Não é bonito aquilo que a gente ouve. Os coitados estão desconformados com as notícias que saem da TAP diariamente, daquilo que ouvem, dos confrontos, daquilo que eles construíram, porque estes sócios são aqueles que construíram a TAP, são o início, é para a ideia da companhia. Esses em casa também estão a sofrer. Eu sei porque eles falam comigo. Muito obrigado. Já terminou, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Patrícia Dantas, certo? Sim. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Presidente do Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial. Sr. Presidente, já reuniu com o CFO Gonçalo Pires? Responder. Gonçalo Pires, não. Mas sabe quem é o CFO? Pode-me esclarecer, por favor? Faz favor, Sra. Deputada. É o responsável da administração pela área financeira. Sim, reuniu. Atual? Faz favor, Sra. Deputada. É o antigo e atual, mantém-se, Gonçalo Pires. Tivemos reunidos nas reuniões em que estava a senhora Cristine. Para perguntar? E com o Gabinete de Recursos Humanos? Sim, nas reuniões em que a senhora também esteve presente. Sempre com a presença da senhora Cristine? Sempre com a presença da senhora Cristine à frente. Quais foram os seus contactos com o Governo anterior e atual? Portanto, com o Ministro das Infraestruturas anterior e atual? Ora bem, com o Dr. Pedro Nuno Santos, foi na altura em que nós estávamos a rever o acordo de emergência.
em que ele participava e entrava nas reuniões. Na altura do Covid, era tudo em streaming e era a única... Aí sim, ele esteve presente. Fisicamente, fomos uma vez ao Ministério das Infraestruturas. Julgo que foi antes da apresentação da Sra. Cristina. Relativamente ao Dr. Luís Rodrigues, nós tivemos uma reunião a 20, em que ele se apresentou a todos os sindicatos. Para perguntar? Alguma vez reuni com o Dr. Guilherme Drey? Não, negativo. Não. Para perguntar? Em relação ao Sr. Ministro, o Dr. João Galamba, já reuniu? Afirmativo. Foi depois de destituir a Sra. Cristina. Os sindicatos foram chamados e também foi para se apresentar aos sindicatos. Para perguntar? Assinaram uma carta a dar 30 dias ao novo CEO, o Dr. Luís Rodrigues, para apresentar propostas que venham de encontro às preocupações. Já tiveram resposta? Negativo. Não. Para perguntar? Quais são as vossas expectativas? As minhas expectativas é que elas sejam levadas em consideração, visto que estamos a ter uma recuperação superior ao ano 2019 e estamos a chegar a um ponto, que já foi referido aqui, não é só na manutenção que as pessoas estão a sair, não é só na manutenção que estão descontentes. Houve muito boa gente que saiu sem um acordo por outras empresas. Na área onde eu trabalho, que é o Hub de Lisboa, nós tínhamos muitos muitos trabalhadores e colegas de trabalho que estavam em contratos, já iam no terceiro contrato, e a pandemia estragou-lhes um pouco a possibilidade de entrarem como efetivos. Neste momento recuperamos outra vez o número simpático para podermos dar continuidade à operação que vamos ter. Também é tudo contratado, maioritariamente, claro, mas aqueles bons elementos que tiveram cá 3 anos ou mais não voltaram. Não voltaram. Nós damos formação a muitos trabalhadores, não só na minha área, mas noutras também, em que depois de acabar os contratos foram-se embora e não voltaram. Procuraram outros caminhos e estão a ter sucesso noutras empresas e a ganhar mais. Também é um facto. Estão a ganhar muito mais. Para perguntar? Posso lhe questionar quantas pessoas têm como trabalhadores na TAP, o vosso sindicato? Na TAP, efetivos, este sindicato tem 88. E quantas pessoas saíram no âmbito do plano de reestruturação? Não lhe sei precisar esse valor, teria que consultar os meus valores. A minha coisa. Perguntar? Em relação agora a esta fase que é o verão e IATA, como se determina na aviação, como é que prevê a operação? Desculpe, podia repetir outra vez? Como prevê a operação para o verão e IATA? Está-se a referir a este verão que se aproxima? Sim, já está. Não,
Eu não posso dizer o que é que eu prevejo. O que eu posso dizer é que vamos fazer todos os possíveis, e os trabalhadores estão cientes disso, que não vai ser fácil e que vamos fazer todos os possíveis para garantir aquilo que nós vendemos aos nossos clientes. Vamos estar lá, vamos estar presentes, vamos fazer, quase de certeza, lidar com prolongamentos por irregularidades que irão suceder, tendo em conta todas aquelas situações que nomeei ainda há pouco, fatores externos à companhia, e às condições que nós temos no aeroporto. E há falta de pessoal, tenho que ser franco convosco, é falta de pessoal, porque se eu não tenho manutenção para fazer os cheques dos aviões, se eu não tenho tripulações para completar, para fazer um voo, vai ser muito difícil. E a segurança está primeiro, há coisas que têm que ser feitas, não se pode pôr para o lado, assim, o livrinho, olha, põe para o lado, fechamos os olhos, não, isso é impossível. Estamos sujeitos a multas enormes, não convém nem entrar por esse campo, nem nunca a TAP faria isso, pôr em risco, seja o que fosse. A segurança está primeiro, atenção. Para perguntar. Uma questão relacionada com o que nos disse há pouco, que falou da sobrevivência da empresa só com o apoio Covid. Acha que teria sido possível a companhia ter sobrevivido apenas com esse apoio no âmbito dos auxílios de Estado que estavam a ser permitidos? Eu não sou um gestor, não é? Não posso dizer que tenho as contas na mão ou sei qual é o dinheiro, ou digamos, quais são os meios financeiros que a companhia, será o termo mais correto, os meios financeiros que a companhia tem para sobreviver a uma situação como esta que passou. Não? Eu só sei aquilo que passou, aquilo que aconteceu e aquilo que a gente ouve nos média. Agora dizer que teria conseguido, não posso dizer isso. Só sei que estou aqui, só sei que estão 6 mil trabalhadores na TAP e que a TAP está a funcionar e nós continuamos a dar o nosso máximo para que ela continue a funcionar. Isso é que eu sei. Para perguntar. Como é que vê esta situação, portanto, a cambalhota no fundo ideológica, a mudança de nós termos, ou do Governo ter assumido uma companhia de bandeira, uma companhia que era pública, para agora uma privatização que pode ir até os 100%, conforme foi anunciado recentemente pelo Governo? Na reunião que eu tive com o Dr. João Galamba, eu tive duas preocupações. Uma era os slots e o outro, o hub. Agora, eu não tenho a bola de cristal, mas tenho uma preocupação. O privado que vier para aqui tem que garantir isso. Mas o privado que vier para aqui quer atingir objetivos financeiros e comerciais. Se ele garantir que o hub fica em Lisboa, se ele garantir que mantemos os slots e que a gente possa crescer em termos de companhia, não vejo qual é o mal. A companhia ficar dentro ou ficar nacionalizada, sim, mas atenção, por favor, não deixem correr outra vez estas notícias todas nos média e a TAP sempre teve um representante do Governo a controlar as contas da companhia e a TAP só foi ajudada agora com o Covid.
por favor, controlem as contas. Estejam presentes, controlem, vejam o que é que está a acontecer. Isto já vem desde dos meus sócios reformados. E eu tenho 32 anos. Sempre houve estas histórias de que histórias que a gente ouvia falar, certezas, não temos. Mas é muito estranho uma companhia que cresceu tanto e que tinha mais para crescer e que tem possibilidades para crescer, tem todas as condições e de vez em quando lá vem um balde de água fria, nós não sabemos de onde é que vem, mas que depois de levar com o banho, os funcionários erguem-se, põem-se de pé, vamos avante, vamos levar a nação para a frente. É só terem um bocadinho de... Não é respeito, é... Naveguem ao nosso lado. O resto fazemos nós. Mas naveguem. E quando eu digo navegar, é estar ao nosso lado e perceber o que é que se está a passar. E não deixar sair do rumo. Para perguntar. Essa situação de controlar os dinheiros públicos alguma vez foi manifestada, por exemplo, o vosso sindicato ao CFO ou até aos próprios ministros? Eu, pessoalmente, desde que sou presidente do sindicato, não. Dos meus antecessores, não sei, não posso falar por eles. Para perguntar. Em relação às duas preocupações que falou, dos slots e do hub, acha que isso deve ser uma garantia a ser dada pelo Estado, através, por exemplo, do caderno de encargos, ou do próprio interessado em adquirir? Assim, tem que ser do Estado, que o próprio interessado pode dizer, sim senhora, e não sabemos o que é que fica lá escrito depois nas linhas mais pequeninas, não é? Que vem uma garantia forte. Porque o Estado tem a ganhar com isso, não é? Tem o Estado, tem o povo português, tem toda a gente. Porque se a TAP se eu espremer uma laranja e ficar só a casca ou o caroço, é o caroço que o Estado vai comer, não é a laranja inteira. Para perguntar. Em relação a uma situação que eu penso que tem muito a ver com os seus associados, uma área de intervenção dos seus associados, e que também tem sido notícia, se nos puder dizer se tem conhecimento do valor das compensações dadas pela companhia a clientes através de vouchers, mas aqui não só numa perspectiva do que já foi emitido, que já foi notícia a passada semana, que penso que ascendem a 700 e muitos milhões de euros, mas também, e essencialmente agora neste caso, dos que faltam emitir, isto é, de reclamações que foram feitas e que ainda não há respostas aos clientes. Está-se a referir a custos? Estou a falar de compensações, portanto, vouchers ou de outros tipos de ressarcimento a clientes. É isso a parte jurídica e quem trata da parte de compensação dos passageiros é que sabe como é que isso está a ser feito. Espero eu. Porque, tal como me referi inicialmente, primeiramente tentamos proteger o passageiro para que ele possa ir no voo mais rapidamente possível. Inclusive, muitas vezes nós cancelamos um voo, vou falar de um longo curso, um Rio ou um São Paulo à noite, e no dia seguinte, logo de manhã, nós temos esse mesmo equipamento, estava variado a voar, porque a manutenção teve a trabalhar a noite toda nesse equipamento. É isso que nós pretendemos. Entretanto, nós vamos dar compensações aos passageiros. Compensar. Aqui o que há no hub é nós damos refeições, tentamos dar o hotel, se estiver ali perto do aeroporto, melhor, ver transportes para levar os passageiros para o hotel, não deixar o passageiro abandonado, tentar dar
aquilo que ele tem direito dentro das nossas possibilidades e condições. Para perguntar? Penso, talvez não me fiz explicar, estou a falar mais de vouchers de compensação, portanto, de não propriamente de cancelamentos, de atrasos. Há conhecimento dos que já estão emitidos e para o fruto dos clientes, mas falta ainda muitos, com certeza, que ainda estão por emitir. Os vouchers são emitidos logo na altura em que há uma irregularidade. Quando há uma irregularidade, pelo menos nós que estamos ali no hub, quando sabemos que temos uma irregularidade com os passageiros ou com o voo, nós, em reserva, fica logo registado que esse passageiro tem direito ao voucher. O passageiro não fica abandonado. Muito obrigado. Posso fazer esclarecimento? Não estou a perceber, então. Por exemplo, Peço em desculpa. casos de Dê-me um cancelamentos de exemplo. voos ou de atrasos, na vossa linha do vosso call center, até por e-mail, pode-se fazer as reclamações. E há um conjunto de situações que são reportadas por essas vias, dessas que eu estou a falar, não das por assistência direta no call center pessoal, contacto pessoal. O call center, eu sinceramente não lhe posso ajudar muito a falar sobre uma área que não me pertence, percebe? Estou a falar o que acontece de imediato no terreno quando nós temos uma irregularidade. E veja que quando há uma irregularidade, não só a nível nacional, como fora do país, okay? Que há uma avaria lá fora, ou que os passageiros não possam... Há uma atuação no hub logo para tentar proteger esses passageiros e dar-lhe e ficar registado o que eles necessitam e têm direito. E as compensações ficam lá escrito tudo na reserva o que é que o passageiro tem. Poderá haver alguma queixa que o passageiro não esteja satisfeito e aí sim entra em contato com o call center. É diferente. Muito obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Jaime Santos Silva e agradeço a disponibilidade de vir à Comissão. Sr. Presidente, eu gostava de lhe colocar uma primeira questão para ver se reconhece esta afirmação. Numa reunião com alguns sindicatos, não sei se o sindicato que o Sr. Preside estava presente nessa reunião, houve um interlocutor que se referiu nestes termos a muitos trabalhadores. Vocês vão para a rua, seja a bem, seja a mal. Têm conhecimento disto? E se sim, quem proferiu esta afirmação? Eu vou ser honesto, não me recordo se ouvi tal coisa, não me recordo. Se ouvi, não recordo. Eu não posso fincar de pés juntos que ouvi esse comentário. Alguma vez em reuniões, ou se não foi em reuniões, teve conhecimento por quem esteve reunido na altura com o Ministro Pedro Nuno Santos que ele terá dito alguma coisa deste género? Vocês vão para a rua, falta escolher se vão a bem ou se vão a mal, mas vão mesmo ser despedidos. Eu nunca ouvi esse comentário, sinceramente. É a primeira vez que estou a ouvir. Tem conhecimento ou estava presente numa reunião em que João Galamba terá dito a um dirigente sindical: isto para mim acaba aqui, a reunião encerrou, e saiu porta fora? Não estive presente nessa reunião. Também não. Muito bem. Dr. Ricardo Paes Mamed, o nome diz-lhe alguma coisa? Não. É a escolha dos sindicatos para representante na gestão da TAP. Obrigado por me avivar a memória. O nome não o conhecia como tal, ou quer dizer, vou ser sincero, nunca me reuni com ele.
Foi uma escolha dos trabalhadores, aí bem, termos um representante dos trabalhadores junto à administração, mas e ficamos pelo mas. Falta a essência. Sr. Presidente, eu gostava, se puder ser, que desenvolvesse um bocadinho esse mas. Eu sinceramente não posso dizer que ficava à espera de, porque também nunca o contactei, não é? Normalmente, quando nós precisamos de algo, nós contactamos para obter uma resposta. Não contactei nesse sentido. Por isso não posso fazer grandes comentários. Não posso, sinceramente não sei. Não posso falar porque não posso estar errado, mas é um colega nosso que está lá, presente, ouve, mas não tem poder de ação. Mesmo que a palavra dele chegasse à administração, com esta senhora, ele nem nunca teve, aliás, não sei se esteve presente uma vez numa dessas reuniões com a Cristine, quando foi apresentado. E foi quando ele foi apresentado, porque de resto não vi a presença dele. Se faria em todo o sentido que ele estivesse presente e que fizesse algum comentário ou opinasse, não. Eu também não fui contactado. Para perguntar. O seu sindicato votou favoravelmente a esta escolha, esteve na origem da decisão. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? O sindicato não votou, quem votou foram os trabalhadores. Os sindicatos escolheram nomes, os trabalhadores votaram. Foi assim que... Foi com a sua concordância que este nome foi escolhido para os trabalhadores votarem? As pessoas podem escolher em quem votam. Eu não fiz pressão sobre ninguém, nem sobre nenhum nome. Vou ser sincero, ok? Mudando um bocadinho de assunto, um dirigente sindical disse há poucos dias aqui na Comissão que o caso Alexandre Reis que seria a ponta do iceberg, que há muito mais para comentar. Numa audição seguinte, outra dirigente sindical diz que não pode corroborar dessas palavras, mas que o que se ouve nos corredores é que sim, que se calhar o caso Alexandre Reis é uma pequenina ponta do véu. O que é que nos pode dizer sobre isto? É assim, a gestão é feita pelo CEO. Como fazem ou deixam de fazer, está nas mãos deles. Ouve-se muita coisa, mas é assim, eu sem factos e sem elementos, eu não posso dizer que sim ou sopas, estou de mãos atadas, não é? Nós só soubemos destes casos todos, embora ouve-se falar, mas o que ouve-se falar muita coisa, através dos médias. Foi assim que as coisas chegaram a nós, pelo menos a mim. Não estive atrás, não estive a bater à porta, olha, recebeste X, como é que foi? Como é que fizeste isso? Não. Nem sei quem é que recebeu o quê, como e quando. Não sei. Não sei, eu não posso fazer comentários sobre isso, não há factos, não há dados. Aliás, nem nos são dados sequer. Esses dados passa tudo pela administração. Nesta e nas anteriores. Para perguntar? O Sr. Presidente disse há instantes que a gestão compete à CEO. Acha mesmo que na TAP era assim, ou a gestão competia a Pedro Nuno Santos e posteriormente a João Galamba?
eles representam o Estado, é o acionista maioritário, não é? Mas eles escolheram uma pessoa para gerir a companhia. O que é falado entre eles, eu também não sei. Nós só vemos uma coisa, é um acordo de emergência, os cortes salariais que as pessoas sofreram, uma denúncia de um AE a 31 de dezembro, que foi impecável para fazer passagem de ano. Já enviámos a contraproposta e estamos à espera de uma resposta. Isso é o que nós sabemos. As dificuldades em que os nossos associados e colegas de trabalho vivem por vezes, para fazer face às contas, e as dificuldades que eles têm. Não falei nisto ainda, mas acho que é oportuno, de trabalhar por turnos, entrar às 5 da manhã, às 6, sair à 1 ou às 3 da madrugada e não ter o infantário onde pôr os filhos. A UCS que ficou deslocada, não percebo porquê. Aí, pois, esta suposta deslocação ou pretensão da deslocação da sede da TAP para outras instalações que também exige obras para ser possível trabalhar lá. Quando nós podemos fazer as obras no nosso reduto, que é uma construção muito antiga, muito sólida, mas eu também não sou engenheiro nem arquiteto e cabe à administração ver isso. Nós queremos e gostaríamos de ver o reconhecimento do esforço e do trabalho que os funcionários da TAP fazem para manter a bandeira da companhia no alto. Sim, tivemos o apoio do Estado para manter a companhia. Sim, mas nós também estamos sempre presentes quando a companhia necessita de nós. Neste momento, nós necessitamos que reponham, não estou a falar de 2023, mas tenham um bocadinho de bom senso, para reponham os cortes que nós sofremos desde 2020, 20% no ordenado, que faz uma diferença abismal, vocês não fazem ideia. Eu estou a falar de um funcionário, imaginem uma família, que é um casal que vive desses vencimentos. É só. Sr. Presidente, agradeço-lhe a resposta e até foi bastante exaustivo, mas não foi bem isso que eu perguntei. Okay. O que eu perguntei, claro e objetivamente, e o Sr. Presidente disse-o, e muito bem, que a administração compete gerir. E nós concordamos. Da mesma forma que ao acionista compete acompanhar e depois pedir satisfações das atividades de gestão. Sim. O que eu lhe perguntei, objetivamente, é se o acionista extrapolou as suas competências com Pedro Nuno Santos e, posteriormente, com João Galamba e, basicamente, assumiu o papel de gestão. Porque de todos os sindicatos com quem nós temos falado, basicamente nos dizem e transmitem, o que já era a nossa percepção, que o Governo reunia, o Governo prometia, o Governo comprometia-se com os sindicatos, o Governo assumia a posição X e ouvimos os sindicatos em relação ao PCA dizer nunca estivemos com ele e a engenheira Cristine pouco falavam, a não ser conversas de expectativa. Muito obrigado. É mesmo isto que se verifica na TAP? Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. É assim, não posso dizer que se verifica isso da TAP, porque aquilo que é decidido e discutido com o Ministro das Infraestruturas e com o CEO, entre eles, não vou interferir, não sei o que é que se passa. Não. Peço desculpa. Bernardo Blanco, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, cumprimento desde já. Minha primeira pergunta, peço desculpa se repeti perguntas, porque estava ali na tua comissão, não ouvi muitas das intervenções.
A minha primeira pergunta era sobre o processo de privatização em curso, digamos assim. Saber, em primeiro lugar, se já foram informados de alguma coisa ou se o Governo ou a Administração já reuniu com vocês sobre este processo. Responder. O processo de privatização que está em curso. Não, desconheço. Para perguntar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já é sabido que, por exemplo, a Evercore está a trabalhar há 9, 10 meses neste processo a tentar vender a TAP sem um contrato e, por isso, claramente está um processo em curso, também pelo aquilo que já se sabe até publicamente, mas, apesar disso, ainda ninguém dentro do grupo foi informado disso, pelo que compreendo a sua resposta, correto? Responder. Não. Muito obrigado. Era só para confirmar, todos os sindicatos nos têm dito o mesmo, mas tenho de fazer a pergunta a todos. Ainda no seguimento disso, e voltando ainda à falta de envolvência dos sindicatos aqui nas negociações, perguntar-lhe também no âmbito das negociações do plano de reestruturação, que reuniões é que teve nessa altura? Desculpa, repita, por favor, que eu agora distraio. Durante 2020, Sim. no âmbito da definição do plano de reestruturação, em que reuniões é que o sindicato esteve nessa altura? Responder. 2020, plano de reestruturação. O plano de reestruturação nunca nos foi apresentado, não sabemos o que é que lá está. Sr. Presidente. Então, nem sequer aquele PowerPoint vos foi apresentado ou foi? PowerPoint é uma coisa pequeniníssima que só referia cortes, não Certo. Eu não referia estou a mais dizer nada. que não, por isso é que lhe perguntei efetivamente que reuniões é que tiveram. Que reuniões é que nós tivemos? Tivemos, não sei precisar quantas, mas as reuniões que nós tivemos era tudo... Assim, o plano de reestruturação nunca nos foi apresentado. Havia um PowerPoint, sim. Mas... e que o plano de reestruturação tinha sido, digamos, o veículo para que a TAP fosse financiada e recebesse o apoio. Só que ninguém conhece o plano de reestruturação. O plano de reestruturação foi a palavra passe para avançar para um acordo de emergência. Ou então um regime sucedâneo. Isso é que é o plano de reestruturação para nós trabalhadores. Agora, que nos fosse apresentado algo... era o que Bruxelas exigia atingir aquelas metas naquele ano e naquele ano. E naquele ano tinha que se fazer o break-even, e naquele ano já tínhamos de ter X% de lucro, e pronto. E para isso tinha que haver cortes. E os cortes eram os despedimentos, ou as saídas em mútuo acordo, para não dizer despedimentos, que é uma palavra feia, nenhum dos sindicatos a quer referir sequer, e depois as saídas forçadas e o acordo de emergência. Isso é que é para mim o plano, ou digamos, daquilo, essa palavra feia que fala, digamos, esse monstro. Certo. Para perguntar. Eu pergunto-lhe de que é que se discutiram nas reuniões exatamente por isso, porque efetivamente também do que já temos percebido, nós entretanto já ouvimos muitos sindicatos, não é, que nos disseram também exatamente isso, primeiro que não tiveram acesso ao plano de reestruturação, mas também o que temos percebido é que efetivamente o Governo talvez muitas vezes vos tenha dito Bruxelas impõe isto, mas na realidade se calhar Bruxelas não estava a impor isso. Por isso é que eu lhe estava a perguntar se recordava o que é que tinha sido discutido nas reuniões, para perceber que informação é que efetivamente tinha sido prestada. Porque, entretanto, também já soubemos que Bruxelas exigia uma partilha de perdas maior que os credores,
exigia novo investimento privado para o nível de cortes não ser tão alto e para o dinheiro injetado pelos contribuintes não ser tão alto. Por isso é que eu lhe perguntava, efetivamente, o que é que foi dito na reunião, que era para saber se efetivamente, o Governo disse não, X% de cortes é uma exigência de Bruxelas, quando na verdade não era. Quer dizer, também só espero que tenha aí as notas da reunião, se tivesse seria um milagre, mas era para lhe perguntar efetivamente o que é que se passou na reunião. Porque houve reuniões, como me acabou de confirmar. Houve, mas as reuniões foi sobre aquilo que eu referi. Era atingir os objetivos que Bruxelas exigia, que estava no plano de reestruturação. Eu não posso dizer que Bruxelas exigia, não é? Que estava no plano de reestruturação para a TAP receber o apoio, ou ter o aval de alguém para ter o apoio. Agora, o que nós sabemos, e que eu não referi, era a perda daqueles slots que nós perdemos, tivemos que entregar, e a redução de equipamento. E depois, tudo aquilo que eu já acabei de referir, relativamente aos trabalhadores. Mas não lhe posso dizer porque não tenho esses dados. Quero perguntar? Tinha uma última pergunta, já que há pouco referiu a questão da sede e da mudança de instalações. Sim. Primeiro saber qual é a vossa posição e depois porque é que acha que isso também era um dos pontos de discordância, alegadamente, entre a CEO e a engenheira Alexandra Reis, perceber qual é que vocês acham que é o motivo para essa mudança. Já se falou, por exemplo, de vender aquele terreno, que efetivamente é muito grande e isso poderia ajudar nas contas. Efetivamente, qual é que acham que é o motivo para essa mudança de instalações? Que assumo que estejam contra ela. Obrigado, Sr. Deputado. Responder? Sim. Estamos completamente em desacordo com ela, não é? Porque o reduto TAP tem história. No reduto TAP nós temos um refeitório que não existe nas outras empresas. No reduto TAP nós temos um infantário que trabalha 24 horas, que não existe em mais lado nenhum do país. E, aliás, era uma das mais-valias que fazia com que fosse uma das empresas com maior valor para trabalhar. O reduto TAP é onde estão todos aqueles hangares para trabalhar nos aviões, tanto para a TAP e em tempos áureos para trabalhar para outras companhias. O reduto TAP é onde se dão as formações. No reduto TAP é onde nós temos o estacionamento dos funcionários que vão trabalhar fora de horas. É no reduto TAP que nós temos, ou tínhamos, a UCS, que também mudou de instalações, sabe-se lá porquê, e está deslocada daquilo que é a TAP e serviço de emergência ao aeroporto para os funcionários. Somos contra, sim, somos contra o motivo, o que é que levou a procurar outras instalações. Não faço a mínima ideia. Mas que somos contra, somos. Inclusive, houve cuidado, quando nós nos manifestámos contra, em mudar de instalações, em nos mostrarem um edifício que está, de facto, caduco e precisava de renovação ou então fechar. E temos o outro que renovaram e um andar, open space, que está completamente funcional. E que não está assim. Sabe quantas pessoas estão lá a trabalhar? 10, se calhar. Ou um pouquinho mais, 10 ou 15 pessoas.
Está a ser desaproveitado. Isto para mudar de instalações, porque pelas notícias que nós ouvimos, pelos médias, que era para a PT, ali na Expo, que também precisava de fazer obras. Por isso fazemos as obras em casa. Temos tudo. Não precisamos de parque, não precisamos de um novo infantário, não precisamos... Está lá tudo. É só reaproveitar e utilizar os meios que temos. Digo eu. Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Não tenho registro nenhum, Sr. Deputado, para a segunda ronda e pergunto se algum dos seus deputados, a título individual, deseja intervir na terceira ronda de 2 minutos. Não registro. Resta-me agradecer o depoimento, a presença do Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial, representados pelo Sr. Presidente, Sr. Jaime Santos Silva, agradecer e disponibilizar-nos para receber mais alguma informação no caso de entender necessário durante os trabalhos desta Comissão de Inquérito. Iremos agora suspender os nossos trabalhos durante 5 minutos até à próxima audição. Muito obrigado. Muito obrigado e cá estarei disponível. Muito obrigado. Para ajudar aqui o que puder.